Oi pessoal, boa noite. Obrigada por todo mundo que está conectado. Para quem ainda não me conhece, eu sou Carol, eu sou enfermeira neonatologista. Isso significa que eu sou especialista em cuidados com os bebês. E para quem ainda não conhece meu trabalho, eu sou idealizadora da Nana Neném, que é uma consultoria que faz orientações pré-parto, pós-parto, consultas de amamentação e perfuração de lóbulo da orelha em domicílio. Essa hoje é a nossa terceira edição do Ao Vivo Nana Neném. Hoje a gente vai falar sobre a hora dourada. A hora dourada é conhecida como a primeira hora de vida do bebê, que é a hora fundamental de adaptação do bebê para o mundo extraútero depois de 9 meses de gestação. E eu acho que é legal a gente começar dizendo que eu não estou fazendo apologia a nenhum tipo de parto, não estou defendendo nenhum tipo de parto, e todas as intervenções e todos os cuidados que a gente vai falar, eles podem ser feitos tanto em parto normal como em parto cesárea, tá? A decisão com relação ao tipo de parto tem que ser da mãe, e a gente tem que respeitar essa decisão da mãe com relação ao tipo de parto que ela escolhe. E o meu papel como profissional da saúde, como enfermeira, é trazer o que eu puder de informações para a mãe saber qual a melhor decisão tomar, né? Então eu trago informações para as mulheres terem autonomia, se empoderarem dessa decisão, tá? Enquanto a gente vai conversando, vocês podem mandar as dúvidas pelos comentários que eu tô seguindo aqui e a gente vai respondendo. Isso aqui é um bate-papo, tá? Hoje a gente tem uma realidade em sala de parto, nos hospitais, que é uma realidade que assim que o bebê nasce, o bebê é retirado da mãe, independente se for parto normal, né, por via vaginal ou parto cesárea, o bebê ele é retirado da mãe pelo pediatra, pela equipe médica, e ele é levado para uma sala à parte ou para um leito ao lado, onde ele é higienizado. Muitas vezes as vias aéreas dele são aspiradas, então o pessoal usa um instrumento de sucção para retirar o líquido de parto que fica acumulado em vias aéreas. O bebê também é pesado, é medido e é feita a identificação do bebê através da impressão digital do pezinho e colocação das pulseiras pelo pai. Esse é o procedimento normal na sala de parto hoje, tá? O que acontece? Essa rotina de retirar o bebê da mãe logo após o parto pode trazer sérios danos fisiológicos ao bebê. Então o bebê nasce, é retirado da mãe e em seguida ele vai para o berçário. E muitas vezes ele fica muitas horas lá no berçário e demora para ter contato com a mãe. Isso dificulta o vínculo da mãe com o bebê, então a formação de vínculo mãe e bebê, e também pode trazer dificuldades com relação à amamentação. Então essa prática hoje de colocar o bebê no berçário, né, retirar o bebê da mãe, já não é mais uma boa prática, não é uma prática que é defendida pelo Ministério da Saúde. Desde que mãe e bebê estejam bem, é recomendado então que eles permaneçam juntos no que a gente chama de alojamento conjunto, mãe e bebê depois do parto, tá? Independente do tipo de parto, seja parto normal ou parto cesárea, desde que mãe e bebê estejam em boas condições de saúde. Aí a gente entra num termo que é o título do nosso bate-papo de hoje, que é a hora de ouro, que a gente chama de hora de ouro, a primeira hora de vida do bebê, que é o momento que ele mais merece ser cuidado, que ele mais merece atenção, porque é o momento de transição dele, da vida intraútero para a vida extraútero, tá? A gente chama de hora de ouro, hora dourada, golden hour, é o termo que a gente usa, e nada nunca mais vai se comparar na vida do bebê e na vida dessa mãe a essa primeira hora de vida, tá? Essa primeira hora de chegada ao mundo extraútero. É uma fase de transição onde ocorrem muitas mudanças, tanto fisiológicas, né? Então a circulação do bebê muda, a respiração do bebê muda, e tem uma série de descargas hormonais na mãe que vão proporcionar, que vão melhorar, né, esse vínculo mãe-bebê, né? E também, consequentemente, vai influenciar diretamente no sucesso da amamentação. Aí a gente entra em uma série de cuidados que são propostos hoje para a gente investir nessa hora dourada. Então, de novo, acho que vale a pena repetir.
A gente não está defendendo nenhum tipo de parto, não está fazendo apologia a nenhum tipo de parto, e todos os cuidados que a gente vai falar agora, estando mãe e bebê em boas condições de saúde, então mãe e bebê estáveis, a gente recomenda que o bebê fique junto com a mãe após o parto, principalmente nessa primeira hora de vida, e a gente segue por uma série de recomendações da Organização Mundial da Saúde. A primeira delas é com relação ao clampeamento do cordão umbilical. Então o bebê, ele tem o cordão umbilical que fica ligado na placenta, que durante a gravidez é o que faz a nutrição dele e todo o metabolismo dele, garante o crescimento, desenvolvimento, ganho de peso. E quando esse bebê nasce, a gente faz o clampeamento do cordão. O que significa o clampeamento do cordão? A gente coloca uma trava nesse cordão que impede que o sangue continue passando, para que a gente possa cortar esse cordão umbilical e tirar o bebê de fato da conexão que ele tem com a placenta. A Organização Mundial da Saúde recomenda hoje que esse clampeamento seja feito só depois que o cordão parar de pulsar. Tá? Então a gente tira o bebê, depois de alguns minutos sai a placenta, e o correto, a recomendação hoje, para que a gente garanta o aporte sanguíneo ao bebê e uma transição suave para a respiração extraútero, é que a gente espere o cordão umbilical parar de pulsar. E isso ocorre geralmente uns 3 minutos depois do parto, tá? Então conversem com o seu obstetra, vejam se ele tem essa prática, porque é uma boa prática recomendada hoje pelo Ministério da Saúde. Isso evita anemia neonatal, então anemia nos bebês recém-nascidos. Evita também que a gente interrompa de uma hora para outra o fornecimento de oxigênio para o bebê, porque enquanto ele está na barriga, enquanto ele tem circulação fetal, ele está recebendo o aporte de oxigênio através da circulação da placenta, né? Então isso a gente evita com que ele perca o aporte de oxigênio de uma hora para outra, e também ajuda na transição lenta da oxigenação. Então a gente permite uma transição suave da circulação fetal para a respiração extraútero. Então, primeira recomendação da Organização Mundial da Saúde com relação à primeira hora de vida do bebê, a hora dourada, é aguardar o clampeamento do cordão até que o cordão pare de pulsar, tá? Segunda recomendação da Organização Mundial da Saúde é introduzir o aleitamento materno logo na primeira hora de vida. Então, na primeira hora de vida é quando o bebê está mais alerta, quando o bebê tem reflexo de sucção presente. Então, se vocês já tiveram bebê, se vocês já viram alguém amamentar pela primeira vez, ou se vocês derem um Google, ou na nossa página da Nana Neném, eu postei um vídeo hoje que mostra o bebê sozinho procurando o seio da mãe na primeira hora de vida. É o momento que o bebê fica mais alerta, fica com a boquinha aberta procurando o seio da mãe. Nessa hora o bebê está pronto para conhecer a mãe, para estabelecer vínculo com ela e também para entender de que forma que ele vai se alimentar. Então a primeira hora de vida é uma ótima oportunidade para a gente iniciar o aleitamento materno caminhando para o sucesso, tá? Além disso, além desses benefícios para o bebê, a gente tem benefícios para a mãe. Então a gente tem uma descarga importante de um hormônio que se chama ocitocina, que a gente chama de hormônio do amor, né? E que é o hormônio que ajuda na contração do útero, então ajuda o útero voltar ao lugar natural dele e diminui bastante o risco de hemorragia pós-parto. Ajuda também na dectação, que é na saída da placenta, e garante aí uma melhor evolução da criação do vínculo mãe-bebê. Então, segunda recomendação é iniciar a amamentação na primeira hora de vida do bebê. Primeira recomendação, aguardar o clampeamento, aguardar o cordão umbilical parar de pulsar, para então fazer o clampeamento do cordão. Segunda recomendação, iniciar o aleitamento materno na primeira hora de vida do bebê. Terceiro assunto, primeiro banho. Hoje nos hospitais o bebê então é retirado da mãe, o bebê nasce, ele é pesado, medido, aspirado muitas vezes usa o colírio de nitrato de prata nos olhos, e aí o bebê vai para o banho. O bebê nasce envolto numa gordura branca que a gente chama de vernix. Essa gordura branca, ela não é sujeira, na verdade ela é uma proteção para o bebê. E o bebê também, nas primeiras horas, ele tem uma certa dificuldade em estabilizar a temperatura corporal dele, porque ele estava no meio líquido, ele não precisava fazer esforço para controlar a temperatura, porque quem manda na temperatura do bebê enquanto ele está na barriga da mãe é a temperatura corporal da mãe. Então,
A Organização Mundial da Saúde pede que a gente aguarde no mínimo 6 horas após o parto para realizar o primeiro banho do bebê, tá? Mas o cenário ideal seria realizar o primeiro banho do bebê 24 horas pós-parto. Mas o que acontece com aquele vernix, que é aquela gordura branca que fica ali no bebê? Aquele vernix vai ser absorvido pela pele do bebê, ele é uma barreira antibacteriana, tá? E ele ajuda também na transição da pele para o mundo extraútero. Então o bebê estava no meio líquido na barriga e agora ele está aqui fora, né, no ambiente extraútero. Então a recomendação é que a gente faça o primeiro banho depois de no mínimo 6 horas de vida do bebê, 6 horas pós-parto. Primeira recomendação então, aguardar o cordão umbilical parar de pulsar para fazer o clampeamento do cordão para evitar anemia neonatal e garantir uma transição para respiração extraútero bem suave. Segunda recomendação, iniciar o aleitamento materno na primeira hora de vida do bebê para ajudar a mãe com descarga de ocitocina, garantir involução uterina e evitar anemia, evitar sangramento da mãe e ajudar o bebê a entender como ele faz para se alimentar, porque é na hora que ele está mais alerta, com reflexo de sucção presente, e é na hora que a gente consegue aproveitar mais para ele entender como é que ele vai fazer para se alimentar. Então já falamos de 3 recomendações, a última que acabamos de falar é sobre o banho, né? Então o banho deve ser realizado no mínimo 6 horas após o parto, e num cenário ideal 24 horas após o parto. Como eu falei para vocês no início, se mãe e bebê estiverem bem, independente do tipo de parto, é recomendado pelo Ministério da Saúde que os dois fiquem juntos num sistema que a gente chama de alojamento conjunto. Então não é mais aconselhado que o bebê seja retirado da mãe e que ele vá para o berçário, tá? Isso é uma portaria do Ministério da Saúde, foi publicado em outubro do ano passado, em outubro de 2016, foi publicada a portaria 2068 do Ministério da Saúde, que diz, seguindo as diretrizes da Academia Americana de Pediatria e da Organização Mundial da Saúde, que mãe e bebê, se em boas condições de saúde, devem ficar juntos pelas primeiras 24 horas de vida após o parto. É uma recomendação oficial, é uma portaria que foi publicada, é direito das mães, tá? E essa recomendação vale tanto para maternidades públicas como para maternidades privadas. Então isso é algo também que vocês podem conversar com o obstetra que acompanha vocês e se empoderarem dessa situação para que o bebê não seja retirado de perto de vocês logo após o parto. Tem algumas maternidades que têm a prática de fazer o parto, retirar o bebê, colocar o bebê já no colo da mãe, como a gente fala, né, em canguru, e o bebê já vai em canguru pro quarto da mãe, então o bebê não é retirado do contato pele a pele com a mãe em nenhum momento. Contato pele a pele garante também o controle de temperatura do bebê, então isso é algo que vocês podem sim pedir, isso é direito de vocês. E isso é muito importante, porque a gente permite que o bebê conheça a mãe, permite que seja estabelecido o vínculo entre o bebê e a mãe, o pai também pode estar presente nesse momento, ajuda na involução uterina, na contração do útero, né, o retorno do útero para o lugar original dele, ajuda o bebê a controlar a temperatura, então sempre que o bebê tiver pele a pele com a mãe, né, no que a gente chama de método canguru, ajuda o bebê a controlar a temperatura e a gente estimula o aleitamento materno. Tanto pelo vínculo como por interferência dos hormônios. Primeira hora de vida é isso. Queria saber se o pessoal que está online tem alguma pergunta e enquanto isso eu vou recapitulando tudo que a gente falou. Então, a gente chama de hora dourada ou hora de ouro, a primeira hora de vida do bebê, que é o momento que nunca vai ser igual na vida do bebê e da mãe. A gente tem algumas recomendações de cuidados da Organização Mundial da Saúde. Entre elas, a gente começa pelo clampeamento do cordão. Então a gente fala hoje em clampeamento tardio do cordão. A gente aguarda o cordão umbilical parar de pulsar, que ocorre mais ou menos 3 a 5 minutos após o parto. Isso garante um aporte adequado de oxigênio para o bebê e evita a anemia neonatal. A segunda recomendação é com relação ao aleitamento materno,
Então, introduzir o aleitamento materno na primeira hora de vida do bebê também garante, né, ajuda no sucesso do aleitamento materno, porque é a hora que o bebê está mais ativo para mamar, com reflexo de sucção presente, e está mais disposto a conhecer a mãe. Depois disso, o bebê pode ficar cansado e ele pega no sono e fica difícil da gente acordar o bebê para ele mamar algumas horas depois do parto. E além disso, além desses benefícios para o bebê, a gente tem questões relacionadas à mãe. Então, a mãe ter o estímulo na glândula na primeira hora de vida do bebê, a gente garante descarga de ocitocina, que vai fazer a estimulação para o colostro, vai fazer ela ter a pojadura no período esperado, e vai permitir vínculo entre os dois. Então isso é um incentivo para aleitamento materno. Tem estudos que mostram que bebês que são amamentados na primeira hora de vida costumam ter um período de aleitamento mais favorável e com menos problemas, menos obstáculos. A outra recomendação é com relação ao primeiro banho. Então, a Organização Mundial da Saúde recomenda que o primeiro banho do bebê seja feito pelo menos depois de 6 horas do parto. O bebê nasce com aquela gordura branca, que a gente chama de vernix, tá? Aquela gordura, ela não é uma sujeira, ela é uma proteção para o bebê, é uma proteção bacteriana e é uma proteção também com relação ao controle térmico dele, ajuda ele a controlar a temperatura logo que ele nasce. Então, o correto é a gente não remover esse vernix, mas sim esperar esse vernix ser absorvido. E isso acontece até no mínimo 6 horas pós-parto. Então, a recomendação é que o primeiro banho seja feito com no mínimo 6 horas de vida e num cenário ideal com 24 horas de vida, porque depois de um dia de vida o bebê já consegue controlar melhor sua temperatura, ele gasta menos energia para controlar sua temperatura e a gente já consegue fazer esse banho evitando traumas maiores na adaptação da pele dele ao meio extrauterino. E relembrando vocês que a gente tem uma portaria, essa recomendação é oficial, a gente tem a portaria 2068 do Ministério da Saúde, que foi publicada em outubro de 2016, que recomenda, tanto em hospitais públicos como privados, independente do tipo de parto, que se o bebê e a mãe estiverem em boas condições de saúde, eles sejam mantidos juntos durante as primeiras 24 horas de vida. Então não é recomendado que o bebê vá para o berçário. Isso segue uma diretriz da Organização Mundial da Saúde, da Academia Americana de Pediatria, e a gente garante que o bebê então possa conhecer a sua mãe, né? Agora no mundo extrauterino, a gente permite criação de vínculo entre os dois, ajuda então no útero da mãe a voltar pro lugar original dele, né? E a gente evita outras complicações relacionadas a isso, que pode ser um sangramento pós-parto ou algo assim. A gente ajuda o bebê a controlar a sua própria temperatura e a gente estimula com isso o aleitamento materno, tá? Então é muito importante que vocês conheçam os seus direitos. Isso vale para qualquer tipo de parto. De novo, a gente não está defendendo nenhum tipo de parto. A decisão com relação ao tipo de parto precisa ser da mulher, em conjunto com o obstetra que a acompanha, que faz seu pré-natal. O meu papel como enfermeira, como profissional da saúde, é trazer as informações corretas para vocês, para que vocês estejam orientadas e se sintam empoderadas de fazer essa decisão. E essas recomendações de hora de ouro, de hora de vida, valem para qualquer tipo de parto, desde que o bebê e a mãe estejam em boas condições de saúde, que não tenha nenhuma intercorrência. Tá bom? Esse vídeo vai estar disponível na página para vocês assistirem, compartilharem, tá? Eu acho que é um tema muito interessante para as grávidas. Me enviem suas perguntas, se tiverem, e também gostaria que me enviassem sugestões para os próximos ao vivo, para os próximos temas. A gente vai ter um próximo ao vivo provavelmente no final de junho. Tá legal? Obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Até mais.